Oi, tudo bom? Estamos aqui hoje com esses vídeos que serão feitos, que é uma série com o título Mediunidade. Me perguntam muito nesse canal, e eu havia já prometido há muito tempo que eu iria desenvolver palestra, procurando dentro do meu humilde conhecimento, transpassar esse conhecimento às pessoas. Porque muitos perguntam: Sr. Luiz, eu tenho mediunidade, eu sou médium, eu sou isso, sou aquilo. Então, para iniciarmos essa explicação, como eu já havia comentado no outro vídeo, nós somos o quê? Energia. Todos nós, seres vivos, do mais intelecto ao mais incompetente mentalmente falando, todos nós temos a mediunidade. Para vocês entenderem, a mediunidade é como uma energia elétrica. A energia elétrica, ela vem da onde? Ela é obtida através de termoelétricas. Então você tem usina hidrelétrica, usina eólicas e usinas termonucleares. Dá atenção à palavra usina. Sem a usina, você não vai ter esse campo de força chamado eletricidade. Se você não tem um corpo, não tem como você desenvolver a sua mediunidade nesse universo. Ah, então meu corpo é uma usina? Não. A usina é aquilo que você até hoje chama de Deus, Jeová. Essa energia está onde? Dentro de você. Dentro de cada um de nós, seres vivos, existe essa energia. Como é que você vai desenvolver à medida que você vai obtendo um conhecimento físico? Porque o conhecimento espiritual, na realidade, nós já nascemos com ele. Nós só temos o quê? Que usar essa energia, essa eletricidade, ligando o interruptor. Aí você vai obter a energia de uma forma de quê? De luz. A mediunidade, ela não tem que ser da forma que muitos imaginam, dentro de um centro espírita, dentro de um ambiente onde só fala de espiritualidade. Muitos desenvolvem sua espiritualidade sem nunca sequer ter ouvido falar ou se envolvido. Se bem que hoje é mais difícil, isso eu estou falando de mediunidade talvez bem lá para trás, mas sem ter lido, porque muitos médiuns maravilhosos que já passaram por esse plano, eles foram analfabetos aqui.
mas o conhecimento espiritual deles ultrapassava qualquer nível de escolaridade. Então você tem médiuns de várias formas que você vai desenvolver essa parte elétrica. Então você vai encontrar vários tipos de médium. Você encontra hoje mais difícil, mas você encontra benzedores, rezadores. Hoje você encontra ótimos médios dentro de terreiros de Umbanda, dentro de terreiros de mesa branca, a chamada linha de Allan Kardec. Você encontra médiums fabulosamente maravilhosos dentro do próprio candomblé. E você encontra médiums dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, dentro de um Seixonoye, dentro de um maometismo. A mediunidade, ela é de cada um de nós. Cada um de nós vai desenvolver. E qual é a melhor maneira de você desenvolver a mediunidade? É dentro do campo da humildade. E qual é o campo da humildade que devo seguir para desenvolver minha mediunidade? Primeira coisa que você tem que ser com você mesmo. Muito corretivo. Muito observador com você mesmo. Não é como certas facções religiosas que, se você está fora da igreja deles, se você está fora da palavra deles, você é uma pessoa endemoniada. Você é uma pessoa que não faz parte de um campo de luz. Você está dentro da obscuridade completa. Aí já começa o grande pecado carnal e espiritual. Porque vocês têm nível intelecto espiritual, você não julga. Aquele que dentro de uma procedência que você vá e vê que está contrário, em contrariedade, dentro até de um contexto social, você não tem o direito de julgar. Para isso existem vários campos de mediunidade dentro da justiça terrena. Porque a justiça divina, ela fica compactuada até o momento que você não conhece a palavra. Ao momento que você conhece a palavra, e assim você se transforma num ser temente a Deus. Você é um ser que conseguiu já criar um horizonte com um intuito vertical de crescer. Como assim? Porque você é uma pessoa que passa a ser compreensiva e não julgadora. Porque tudo tem o porquê. Tudo existe uma resposta. Tudo aquilo que você procura da sua vida, existe uma resposta. Então, à medida que você desenvolve sua intelectualidade de um universo horizontal, o seu campo espiritual entra em vertical. Ele deixa de ficar estacionado.
ele começa devagarzinho a desenvolver. Hoje você tem uma mediunidade muito participativa entre todos os seres. Hoje você vê uma criança de 5 anos, senta num piano, sem nunca ter estudado música, e toca qualquer tipo de música erudita, de páginas e páginas, e na cabecinha dela, ela, sem olhar nada, vai dedilhando, e acaba tocando uma peça completa. Você tem vários tipos de médium. Você tem as mediunidades nos campos mais variáveis. Você tem essa mediunidade na engenharia, você tem essa mediunidade na justiça, você tem essa mediunidade num humilde e simples trabalhador braçal. A mediunidade não vem de diplomas. Eu acho interessante hoje certas pessoas com campo de mediunidade colocam, foi formado tal universidade, professor disso, professor daquilo, estudou na Europa, estudou nos Estados Unidos, foi para a Índia, foi para o Japão, foi para não sei aonde. E daí? De repente, esse tipo de pessoa, ele criou um molde, ele criou uma moldura, ele criou, de repente, uma coroa. Eu sou o Bambambam. Às vezes, numa rua de barro, num casebre, numa barranca, com um pé de coqueiro, um pé de qualquer fruta, ou uma simples árvore, que ali reside uma sombra, você encontra médiuns de uma altura indescritível. Nós temos aqui no Brasil vários exemplos. Eu peguei vários aí. O principal de todos, na minha opinião, é Chico Xavier. Uma mediunidade espetacular. Escreveu centenas de livros. Cresceu, desenvolveu e partiu na humildade, na simplicidade. A única vaidade desse ser era a peruquinha dele. Nunca se vangloriou de escrever, psicografar, isso, daquilo. Hoje, atualmente, nós temos o Divaldo Franco e um médium de cura, João de Deus, que no meu tempo teria sido zero igual. E outros médios mais, Raul Teixeira, palestrante, Vera Lúcia Marizé de Carvalho, outra que psicografa livros. E a mediunidade, ela vem dos maiores livros espíritas, que é a Bíblia. No texto de João 14:12, Jesus diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então veja bem, o maior esclarecimento dentro da mediunidade que nós estamos conversando realmente está na passagem daquele que nós chamamos de irmão maior. Mas houve vários
que vieram com essa energia. Por quê? Deus disse em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os animais pequenos que se movem rente ao chão. Façamos o homem da nossa imagem. Aqui não é um monólogo, e sim um diálogo. Então nós somos partículas, moléculas, seja o nome que queira dar. Eu não tenho um nível intelectual para me expressar, mas eu tenho um vocabulário popular para explicar. Então todos nós, do terrível ao maligno e do maravilhoso ao mais iluminado, somos a imagem daquele que nos criou. Somos a imagem da usina. Quem é essa usina que eu falei no começo? Deus. Não adianta. Essa energia, ela vem na partícula dessa usina, ela chega até nosso corpo. O que é nosso corpo? É nossa casa. É onde o espírito reside. Então, o que é um médium? Primeiro, o médium é aquele que respeita seu corpo. O médium é aquele que anda dentro da palavra da verdade do Senhor. Você vai encontrar mediunidade, como expliquei, em vários pontos. Então você encontra onde? Numa irmã Dulce. Você encontra dentro da história católica Francisco de Assis, milionário, abandona tudo para dormir no quê? Na mais humildade possível. E qual foi o maior médium que se apresentou em terra, que veio mostrar a nós que o caminho para o desenvolvimento espiritual está na simplicidade? É esse que vocês conhecem e que todos nós conhecemos, obviamente, com o nome de Jesus Cristo. Em nenhuma parte do que foi escrito a respeito desse ser, ele foi dormir em cama de colchão d'água, se bem que não existia nada disso. Ar-condicionado. Pelo contrário, o ser humano passou, acredito, muita fome. E viveu à beira do quê? À beira de uma miséria. Porque qual é o contexto? Ele tinha família, mas ele saiu o quê? Cumprindo uma trajetória fora do âmbito da família dele. Há um período de descanso da presença da vida dele que você não lê nada, desconhece. Mas é onde ele foi buscar o quê? O autoconhecimento. Ele foi desenvolver o Criador dele, o Deus vivo. Então veja bem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, na realidade, quando você fala num patamar divino, já existia outros espíritos em que eram amigos de Deus, da usina. Por quê? Porque uma usina não se move sozinha. Ela não faz a energia sozinha. Se não houver pessoas ali acompanhando.
trabalhando junto. Então, na minha concepção, esses anjos que foram conotados como anjos, na verdade são espíritos. Essa que é a grande realidade. São os ouvidos, os olhos do rei. Então, esses espíritos que são ouvidos, os olhos do rei, somos nós mesmos. Porque nós tentamos sempre, de uma maneira ou de outra, tentar corrigir as coisas de nossas vidas. E poucos conseguem ter essa clara evidência para assim desenvolver a sua mediunidade. A mediunidade está na postura de um dentista, da forma que ele vai mexer nos dentes daquele semelhante a ele. Façamos do homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você vai ter felicidade e alegria na sua mediunidade a partir que você é um ser feliz na sua mediunidade. Isso que eu falo sempre nos meus vídeos. A mediunidade não é coisa de medo. Comento muito isso. Você não tem que ter medo da mediunidade, você tem que ter medo de quem está vivo, que pode te dar um tiro, uma facada. A mediunidade, ela não é para te prejudicar, é para você desenvolvê-la. Cada vez que você rejeita a sua mediunidade, mais distante você fica da sua felicidade, da sua alegria. Não pense você que a mediunidade é sofrimento. Às vezes, em certas pessoas, eu já comentei isso seriamente. Às vezes você vê crianças com problemas mentais, com deficiência física, você não vê essa criança chorando, choramingando, lamentando a vida. Você vê uma expressão de sorriso e de alegria na forma deles viverem. Por quê? Porque eles não estão compactuados única e exclusivamente ao estado físico. E esse é um bom médium. O bom médium, ele não fica retido dentro do seu corpo. A palavra, ela é forte quando ela sai do seu templo. Você vê que quantas religiões começaram e se acabaram porque ficaram retidas do seu templo. Ficaram retidas entre eles. Mas aquele que a palavra saiu do templo, tanto da construção civil como do próprio ser, houve uma desenvoltura. Então veja bem, mediunidade não é um fato de que você disputa as coisas. Mediunidade não é disputa de poder, não é disputa de querer ser mais ou menos. Eu citei médiuns aqui que dentro de um contexto geral são conhecidíssimos no Brasil e muitos até no exterior, principalmente Chico Xavier, Divaldo Franco e João de Deus. Eles são conhecidos no mundo todo, as obras deles. Esse recente que partiu, o Luiz Gasparetto, qual era a mediunidade dele? Fazer com as mãos, com os pés, pintar quadro. Tem mais outros aí. Vieram especialistas? Não, realmente a assinatura aqui é de Lautrec. Brincadeira. Não, realmente essa assinatura aqui é confirmada, autenticada, de um ser que já ocupou um corpo, hoje não tem um corpo, usufrui da mediunidade, usufruía, né, que esse irmão partiu, e manifestava a sua obra para que nós ouvíssemos. Está escrito
em Timóteo 1:13 e 14. Feliz é o homem que perseverará na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Essa coroa da vida é a chamada vida eterna. O que é a vida eterna? É o Espírito. É o Espírito quando deixa de vir aqui, porque todos nós que estamos aqui, não pense que somos os gostosões da parada do sucesso. Nós estamos aqui passando por aprovações. E quem faz essa aprovação somos nós mesmos. E é fácil compreender o que eu estou falando. Você é um estudante, você que já é uma pessoa formada, está aí me ouvindo, e você que está começando sua vida acadêmica, está aprendendo a ler e escrever, que seja. Não pensa que você é o espertão no dia da prova, colocar a resposta A, B na mão, no caderno, na cueca. Olha aqui. Não é não. Porque quando você pegar teu diploma, a primeira coisa, você vai ter conscientização de que você não é um profissional completo. Por isso que muitos se formam em Direito e na hora de tirar a carteirinha da OAB, como já aconteceu na família da minha companheira, a pessoa fica 8 anos tentando tirar a carteirinha. Ou seja, era mais fácil até voltar a estudar. Por quê? Porque não teve uma formação de acordo. Porque se você tem um estudo e vai pegar teu diploma e depois você precisa do aval daquela categoria para exercer a função, eles não vão perguntar de astrologia para quem está fazendo direito. Não vão perguntar nada de medicina a respeito de geografia. Assim é a mediunidade. É você que faz teu diploma. É você que passa de ano. Na simples observação de ser um, primeiro, observador de si próprio. Por isso que disse o nosso grande irmão, e eu cito muito isso, porque na Bíblia para mim tem coisas maravilhosas, e tem coisas que para mim não me diz nada. Essa é maravilhosa. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Por quê? Porque nessa condição a gente coloca o quê? Num propósito de desenvolver sua espiritualidade. Primeiro, se você não quer nada de ruim para você, por que você quer para os outros? Se você quer ter um carro zero, por que os outros têm que ter um pau velho caindo os pedaços, explodindo o pneu, estourando o motor pelas estradas? Se você quer que teu filho tenha saúde, tenha progresso, por que você quer que o filho dos outros tenha doença, se percam em vícios? Então veja bem, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, é uma disciplina dentro de si próprio, para você não provocar problemas na vida dos outros, se você não quer problema para você. E ver que todos aqueles se acompanhem no noticiário todos os dias, porque hoje o mundo é desse tamanho. Foi o tempo em que o universo se distanciava de tudo e de todos. Hoje, na realidade, o nosso quintal é a Austrália, Estados Unidos, Japão, Rússia. É o nosso quintal. E principalmente perante isso aqui. Então hoje tem várias maneiras de você desenvolver sua mediunidade. E a mediunidade não é privilégio de ninguém. Espero que com esses vídeos aqui vocês entendam que a mediunidade nasce com a pessoa. Morre com a pessoa, morre no estado físico, mas vai para aquilo que eu falei. Então, dê atenção.
Feliz é o homem que preservará na aprovação, porque depois de aprová-lo, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. É isso aí. A coroa da vida. Acaba o físico, o espírito não volta mais. E aquele que ficou em débito, devendo matérias a cumprir para pegar seu diploma, ele fica igual ping-pong. Ele bate e volta, bate e volta, bate e volta. E por isso, às vezes, surgem certas situações que irei comentar nos próximos vídeos. Tá bom? Tá aí, chegamos ao fim do primeiro vídeo. Espero que eu consiga levar alguma coisa às pessoas. E assim virão outros vídeos, o segundo, terceiro, quarto. Sabe Deus lá, quantos tiver necessidade, eu vou procurando, na maior simplicidade, explicar a mediunidade, que ela funciona em vários sentidos. Tá bom? Beijo no coração. Fui, tudo de lindo, maravilhoso. O próximo vídeo será o taróscopo, que sairá semana que vem. Beijo no coração. Tudo de bom para vocês. Até.